Talk. Agora estamos mais uma vez com mais uma palestra falando a respeito do perfil do profissional do comércio exterior e de tudo que tem a ver com a preparação na nossa rota do comércio exterior, que é o tema do Comex Digital Talk. Muito obrigada pela tua presença, Monique. É muito bom te receber aqui com a gente. Eu que agradeço, é uma oportunidade. Eu acho que iniciativas assim, né, que fogem um pouco da caixa, eu acho que são sempre bem-vindas e as pessoas têm vontade mesmo, né, ânsia por isso. Eu vejo profissionais de comércio exterior, enfim. Eu vejo com bons olhos e fico super honrada, né? Ao lado de colegas aí, pessoas atuantes na área de Comex, também super conceituados, colegas. Né? É legal, essa forma que a gente está envolvendo as pessoas hoje no Comex Digital Talk é exatamente para mostrar que o mundo do comércio exterior é muito grande e nós não estamos sozinhos. É uma forma muito didática de trazer esse conteúdo e distribuir para todo mundo, de todas as formas, independente do local, independente de como abordar, se é algo mais simples, se é algo para uma PME, para um empreendedor, para uma indústria. O conteúdo do Comex Digital Talk é para todos. Sim, então, sim. Essa é a ideia. Isso é muito bom, né? Então, todo mundo pode exatamente. acessar, acho que isso é uma boa alternativa também, né? Porque a gente tem gente em comércio exterior trabalhando em todos os estados praticamente, né? Vários estados aí que tem operações. Então permite, né, com que o profissional, a pessoa atuante, ela possa acessar esses conteúdos, enfim, pode se engajar, ficar antenado com o que está acontecendo, né? Acho que Super. Parabéns. E para quem não conhece a Monique Garcia é um dos grandes nomes do comércio exterior. E quando eu digo, algo que eu digo com muita certeza, porque realmente é. Eu fico até pensando, será que é grande? Síndrome da impostora. E exatamente esse, por ser um grande nome, eu vou explicar por quê. Além de ser fundadora do Lab Comex, que é super reconhecido, super renomado, também é uma das fundadoras do Mulheres no Comex, que hoje é um estandarte para mostrar o que de fato está acontecendo nesse mercado. Para quem não sabe, o mercado de comércio exterior é praticamente dominado pelas mulheres e é bom trazer esse conteúdo e mostrar o que a gente precisa, qual é a realidade, o que a gente precisa enfrentar ou como se preparar para representar de fato ser mulher no mercado de comércio exterior. Exato. Então, Monique, eu queria que tu me contasse um pouquinho da tua trajetória. Como foi que você entrou no mercado de comércio exterior? Porque uma pessoa com uma presença super forte, ela chega, todo mundo tem vontade de... Ai, linda, é muito legal a tua presença. Como que você veio parar no mercado do comércio exterior? Então, eu trabalhei em comércio exterior, eu comecei como estagiária numa grande empresa, tá? No setor automobilístico e lá eu permaneci por 9 anos. Eu fui galgando, né, meu espaço né, chegando, assim, aonde eu gostaria de estar. E aí, depois, né, de quase 10 anos na mesma empresa, já tinha, né, tido vários desafios lá dentro, eu senti essa vontade de alçar novos voos, né? Então, depois desses 9 anos numa grande empresa, né, contribuindo, enfim, tendo uma troca bem legal, eu senti essa vontade de alçar novos voos, de ter novos desafios. E aí, fiquei um ano sabático que eu tirei para, enfim, repensar muita coisa, ver se eu gostaria de permanecer em comércio exterior. E aí, nesse um ano, eu fui fazer coisas que eu, né, não tinha tempo para fazer. Então, eu fui fazer curso de padaria, aprendi a fazer pão. Fui fazer curso de corte e costura, foi um tempo muito bom, assim, de avaliar, ver o que realmente eu queria. E eu saí bem fortalecida desse período, né? E aí, um dia, né, conversando com meu marido é um grande mentor meu, eu sou super agradecida por tudo que ele faz, né? Tem que agradecer os homens também, a gente tem que colocar eles dentro das discussões também, eles são super apoiadores. Porque não tem jeito, a gente se complementa. E aí ele falou, né, por que você não pensa em abrir algo, enfim, ter seu próprio negócio? Eu comecei a pensar, né, falei, olha, eu acho que
primeiro não estava muito disposta, enfim, e aí depois eu comecei a avaliar, realmente, falei, olha, conhecimento, né, que eu tenho, eu não posso também desperdiçá-lo, só que eu preciso achar um propósito, tá? E pensando, reavaliando, eu vi que hoje, assim, eu vi que tem muitas empresas, muitas pequenas empresas, principalmente no contexto do Brasil, que podem ser alavancadas no comércio internacional. Então, eu vi ali o meu propósito. Eu vi que eu poderia ajudar essas empresas no comércio internacional a se inserir, a começar a exportar seus produtos ou a começar a trazer produtos de fora também. Foi aí que eu criei a Lab e fundei a LabComex, tá? Com esse objetivo de apoiar pequenas empresas que desejam estar inseridas no mercado internacional. Exato. Inclusive, eu gosto muito de quando nas suas descrições online, porque a gente acompanha muito a Monique nas redes sociais também, a forma como você se identifica como alguém que está ajudando e dedicando e apoiando as pessoas que estão entrando nesse mercado de comércio exterior. Isso é muito importante, gente, porque você tem que acolher, são pequenas empresas que eles estão numa jornada de fazer muitas coisas, às vezes é uma, duas pessoas, e que eles veem uma oportunidade lá fora. Então, é uma oportunidade de trabalhar com um produto ou de trazer um produto para o Brasil e ele não sabe por onde ele começar, não sabe quanto que vai custar isso, o que ele vai ter que atender. A gente lida num ambiente, o Brasil é um ambiente burocrático, né? A gente sabe dos custos também, a parte tributária é muito complexa para alguém entender, né, no primeiro momento. Então, assim, eu falei, gente, faz total sentido eu ajudar. Então, isso é nesse sentido, é de acolher, é de tornar até a linguagem mais simplificada, porque a gente que é profissional de comércio exterior, a gente tende a ter uma série de nomes. Umas terminologias que, se você for falar, às vezes com uma pessoa, né, um dono de um negócio simples, ele não vai saber o que é um Incoterm, então você tem que trazer para uma linguagem didática, né, falando com ele numa linguagem que ele vai entender, né? Então é nesse sentido de acolher e de simplificar um pouco o comércio exterior para que mais pessoas ingressem, porque eu penso o seguinte, se a gente simplifica, né, facilita no sentido de traduzir até as coisas para as pessoas, todo mundo sai ganhando, né? A gente está falando de um comércio internacional que a gente tem um percentual muito pequeno, né? E que poderia ser muito bem trabalhado, muito potencializado, inclusive por pequenas empresas, para que a gente aumente esse volume, né? Então, se a gente consegue construir isso junto, trabalhar nisso junto, acho que todo mundo sai ganhando. O profissional de comércio exterior, a empresa que está querendo empreender e aumentar seu mercado lá fora, ou querendo, né, vendo uma oportunidade aqui dentro do mercado. Eu acho que se a gente consegue se ajudar nesse sentido, né, acho que todo mundo sai ganhando. E existe um certo medo, né? Porque o Brasil ele é reconhecido no mundo inteiro por ser um país extremamente burocrático. Todos sabem que o Brasil tem essa característica. E a gente porque é complicado mesmo a gente fazer um gringo entender o sistema tributário, né? Enfim, muitas como vezes funciona aqui. Então, realmente, o Brasil, a gente fala, eu ouço falar isso em outras palestras também, mas é uma jabuticaba, é uma tomada de 3 pontas. Né, que você tem que ficar traduzindo isso pra fora. Adorei a comparação. Porque só existe aqui, gente. Só existe aqui. Tomada de 3 pontas com certeza, uma ótima comparação. E a gente fica traduzindo isso o dia inteiro, né? Fora que a gente também tem que lidar com várias atualizações todos os dias, de comércio exterior, enfim. O profissional ele tem que ser muito bem valorizado, gente. Pra quem, às vezes, você vai fazer uma contratação de um profissional de comércio exterior, gente, é muita bagagem que a pessoa tem. É muita bagagem, é muito conhecimento, é muita coisa que ela tem que se inteirar todos os dias. A legislação que muda, regime, dependendo do produto, muda-se totalmente a chave. Então, realmente... A gente sabe quando uma pessoa sai um tempo do mercado e passa alguns meses, e a gente está num período de desemprego, é reconhecido que é um período difícil para o Brasil, e quando ele passa esse tempo sem esse suporte, sem estar atualizado dessas dificuldades e mudanças, é muito difícil para ele retomar no mercado de trabalho. É uma coisa que você tem, imagino que visto muito. O que a gente pode dizer para essas pessoas que estão querendo voltar e querem fazer parte, querem se atualizar? Como
elas podem fazer isso? Gente, todo mundo tem acesso à internet. Qualquer um pode se atualizar. Hoje, assim, várias empresas, inclusive a Get, outras empresas também, de outros colegas, enfim, eles disponibilizam material gratuito, gente. Então, assim, tudo isso que está acontecendo, a gente ouve falar de DUI, do INPE, catálogo de produtos. Gente, tem empresas fazendo isso e disponibilizando isso de graça na internet. Enfim, eu acho que basta você querer. Então, não só isso, mas existem vários encontros, várias palestras que você pode acompanhar até via internet mesmo, que acontece aqui em São Paulo e em outros lugares do Brasil. O próprio Comex Digital Tal, que é um caso. Essa é uma grande oportunidade para se inteirar, né? São pessoas de ponta que estão aqui falando sobre assuntos que estão aí, né, em foco no momento de comércio exterior. Mas eu vejo dessa forma. Acho que as pessoas têm que correr atrás da informação, gente. Tem que correr. E tem ferramentas disponíveis. A própria Receita Federal, o próprio governo, ele tem trabalhado para isso, né? Disponibilizando informações. Você vê, por exemplo, no site, no Portal Único, você vê lá dúvidas e perguntas. Enfim, você pode se inteirar do que está acontecendo. Mesmo você não estando empregado, não estando dentro de uma empresa, através dessas ferramentas, né? Então, assim, né, igual eu falei, eu vim de uma grande empresa que eu recebia as informações, eu tinha os comunicados. Hoje não. Eu tenho que correr atrás. E, assim, um movimento muito grande também das redes sociais. Então, você participa hoje de grupos de WhatsApp que te mantém super informado. Sai uma publicação nova, o pessoal já tá girando com a informação. Isso é importante e o tanto que isso é valioso também hoje no mercado, né? Assim, esses grupos, a gente se apoiar, né? Inclusive, o Mulheres no Comex a gente gera muita informação por lá, a gente também se apoia no sentido de que existem meninas que estão buscando recolocação no mercado e a gente tenta, dentro da nossa rede de contatos, do network que a gente tem, buscar se tem alguma empresa que está oferecendo alguma vaga, que pode ser uma oportunidade para uma colega que está buscando, né? Enfim, fazer esse match. A gente já teve aí alguns casos de sucesso. Que legal. Acho que isso é muito bom, eu fico muito feliz com isso, porque quando a gente tem um projeto, a gente nem imagina a proporção que isso vai dar. Sim, mas eu fico muito feliz. Foi até um caso lá em Belo Horizonte, na minha terra, que eu vi uma colega que estava buscando recolocação e uma outra empresa veio me pedir indicação de profissional para uma vaga. E eu fiz esse match. Assim, claro que a gente indica, né? A gente não dá certeza que vai ser o perfil adequado, enfim. Mas a tentativa. Exatamente, esse apoio, né? De tentar recolocar, de ajudar a colega ou colega que está buscando uma nova oportunidade. É ótimo ter essa certeza de que existem redes de apoio hoje que podem apoiar e claramente ajudar a trilhar esse caminho de recolocação, mas também o caminho quanto aos empreendedores. Logo mais eu vou falar um pouquinho a respeito da questão do empreendedorismo para a mulher, mas antes, falando dos materiais, você comentou que muitas empresas hoje têm essa disponibilidade de material, eu quero falar de um material específico. A Monique fez uma pesquisa fantástica a respeito do perfil do profissional de comércio exterior, onde foi revelado, foi aberta uma caixa preta, onde a gente consegue entender um pouquinho melhor como está funcionando esse mercado hoje e como se inserir também. Então, primeiro eu queria comentar agora um pouquinho dessa pesquisa. Monique, como surgiu a ideia de fazer essa pesquisa? Então, o ano passado, né, quando eu criei o Mulheres no Comex, foi uma coisa que eu falo que foi uma iniciativa que foi despretensiosa, né? No sentido de, eu estava andando muito no mundo do empreendedorismo feminino aqui em São Paulo e vi que não existia nada similar na área de comércio exterior, voltado a mulheres e comércio exterior. Então, depois de um fórum que eu participei, né, de despachantes aduaneiros, eu comecei a movimentar, já tinha criado a página, enfim, e comecei a movimentar. Então, foram mulheres de todo o Brasil, então, do Ceará, do Sul, enfim, foi poucas pessoas que começaram e sou super agradecida por todas até hoje, pelo grupo também, porque eu não consigo viabilizar nada sem a ajuda das pessoas, sem que essa rede esteja se apoiando, né? E aí depois desse
né, da iniciativa, eu comecei, inclusive dia 15 a gente vai completar 3 anos. Ai, que legal! E aí as coisas foram surgindo, eu criei o blog e um belo dia eu recebi uma ligação do presidente de uma associação do Rio de Janeiro que promove o ENA-X. Ai, que legal! E recebi, enfim, né, ele me ligou e falou, você que é Monique, do blog do Mulheres no Comex. Eu falei, sim, eu sou, né, fulano e tudo, eu gostaria de te convidar para ser moderadora no painel A Mulher no Comércio Internacional. Uau! Primeiro grande frio. Frio na barriga, claro, né? A gente atende, né, fala tudo, né, na proforma ali, mas depois quando eu desliguei, eu falei assim, meu Deus, daí liguei pro meu marido, aquele momento de euforia. Falei, meu Deus, muito assim, fiquei muito surpresa e muito, né, agradecida por tudo. E aí eu fui, foi um evento, assim, sensacional, o primeiro painel que teve, lotou o ENA-X do ano passado. E aí, depois disso, tive também com mulheres fantásticas, que eu tenho conexão com elas até hoje. E isso é importante também, viu, gente, network. E aí, depois do ENA-X, teve um boom, teve uma repercussão, Mulheres no Comex. A gente foi se engajando cada vez mais mulheres entrando, mais mulheres entrando. E naquele momento, que eu ia falar, que eu tinha um tema que era a mulher no comércio internacional, que eu fui buscar informações, que eu estava me preparando pro evento, eu vi que eu não tinha nada. A gente não tinha nenhuma uma pesquisa, não tinha nenhum material Brasil, né, que fizesse refletir quem é esse perfil do profissional de comércio exterior, né? Se ele é homem, se ele é mulher, quantos anos ele tem, qual que é o percentual que está em cargo de liderança ou em cargos operacionais. E aí, a partir disso, ficou isso na minha cabeça. Falei, gente, ninguém não tem isso ainda. E aí, eu falei assim, olha, não tem, mas por que não criar, né? Por que não ter? Por que não fazer? Vamos sentar, colocar a mão na massa e vamos executar. Claro, né, gente, a gente não faz uma coisa, a gente não é uma empresa que faz isso, né? Então, eu fiz uma coisa bem caseira, mas assim, eu pude validar algumas hipóteses que eu tinha, principalmente em relação à mulher, né? E aí foi bom que você consegue traçar, né, esse cenário dos atores de comércio exterior, quem de fato trabalha em comércio exterior, quem é essa persona, né? Isso era importante para mim saber também, né? Não só para mim, mas eu acho que eu vejo assim, eu tenho feedbacks de algumas pessoas que, olha, como foi legal, pessoas até inclusive de RH, sabe? Que utilizam esse tipo de base e que pôde fazer uso. Isso para mim é de maior valor, né? As outras compartilhar e fazer também com que as outras pessoas utilizem essas informações. Acho que é legal. Você contou um pouquinho pra gente a respeito de como surgiu essa ideia e de como foi necessário. Ainda que muito caseiramente, você comentou, nossa, foi muito caseiro. Ela traz uma informação tão rica e tão preciosa, não só para quem de fato é do comércio exterior, mas para todas as áreas que rodeiam, que permeiam ela, que eu acredito que a única coisa que a gente não pode chamar é de pesquisa caseira. Eu até falo isso pessoalmente. Quem quiser vai estar disponível essa pesquisa nos nossos materiais após o evento, assim como vários outros materiais dos palestrantes que estão participando. Mas essa pesquisa em específico é uma pesquisa que, quando eu abri ela, vi algumas semanas já que eu tenho acompanhado essa pesquisa. A gente não combinou nada não, tá, gente? Ela tá falando. Totalmente aconteceu. Eu vi ela como uma luz, uma bússola precisa de um norte. Aquele norte era o norte perfeito para entender, ok, quem somos? Quem somos nós, comércio exterior? Quem somos nós, esse mercado? Então, eu queria te perguntar como foi a tua sensação ao ver o resultado dela. Porque eu acho que a gente sempre fala de pesquisa, ok, vamos explicar os resultados, mas quem fez ela recebe o resultado, porque informação nem sempre é aquilo que a gente espera
né? E muitas vezes é melhor ter informação correta ou não ter informação do que ter informação errada. Como foi a tua reação ao ver o resultado dessa pesquisa? Então, para mim foi muito bom, principalmente porque, igual eu falei, eu pude validar algumas hipóteses que eu tinha. E que hipótese é uma coisa que você pensa, né? Outra coisa é você comprovar. E eu tinha uma sensibilidade de que existiam muitas mulheres trabalhando em comércio exterior. Só que eu não conseguia validar isso. Isso foi uma coisa assim que foi bem emblemática para mim. Eu pude ver realmente que hoje a fatia maior, né, o perfil de quem trabalha em comércio exterior, realmente a maioria são mulheres, né, que estão em uma, né, a fatia maior está na parcela de operações, claro, mas ainda tem, em relação à parte de liderança de gestão, ainda é muito próxima a de homens, e subindo um pouquinho mais para a parte de empreendedorismo, os homens ainda se destacam um pouquinho mais, né? Então, isso foi bem importante para mim, validar isso, validar essas informações e gerar conteúdo também, né? Para outras pessoas, para ser base também para outras pessoas. Excelente. Tá? Além também de reforçar sobre a questão de conhecimento, tá? Então, pela pesquisa, vocês vão ver que o perfil do profissional de comércio exterior, ele é uma pessoa que, a maioria das pessoas que estão inseridas, elas são profissionais super qualificados, então... Isso é algo interessante. Se a gente pudesse montar agora uma pessoa, um boneco, onde ele vai ser a nossa persona, o profissional do comércio exterior. Quem é o profissional do comércio exterior hoje? Então, o profissional de comércio exterior hoje né, na sua maioria, são mulheres, né? Vou colar, tá, gente? São muitos dados. Então, tem de 31 a 45 anos. Jovem. Né? Jovem. Com alto nível de escolaridade, então 88% tem pelo menos graduação, né? Então, já é um profissional que, né, que busca se qualificar, que busca ter um curso superior, agregar valor à sua profissão também, né? Então, assim, o que mais que a gente pode agregar, né, nessa persona? Ele tem uma atuação, assim, quase que transversal, né? Então, a gente tem aí desde a atuação como importador, exportador, despachante, né, que tá vinculado, e também atuando com consultoria aduaneira, consultoria técnica, tá? Esse foi o perfil, né? A atuação dele é direcionada para importador, exportador, despachante, atuando com consultoria técnica. Então, o principal profissional hoje, em grande maioria do mercado, ele é consultor. Sim, consultor. Consultora. Exato. Interessante. A maioria também, assim, tá ainda numa... Tá não, né? Na verdade, participa como analista, né, dentro da empresa. E atua também, a gente deu esse enfoque também, atua em qualquer segmento, tá? Aí depois de qualquer segmento, aí a gente vem em outros segmentos bem específicos, como alimento, como automotivo, tá? Dentro, claro, gente, da fatia de entrevistados que a gente teve, né? A gente teve um pouco mais de 100 entrevistados, claro, mas dentro dessa fatia foi esse o resultado, né? Exato. Eu até vi que foram cerca de 120 entrevistados nesse processo e foi uma aderência orgânica. Na verdade, não foi algo planejado. As pessoas vinham e se manifestavam dentro desse mercado, dentro dessa pesquisa, aliás, e te procuraram, de certa forma, ao fazer as postagens em redes sociais. Foi bem bacana também, porque eu lancei essa pesquisa tanto nas minhas redes sociais, quanto nos grupos que eu participo, grupos de WhatsApp mesmo, de outros colegas, e eles apoiaram a iniciativa, né? O resultado é esse. E sou também super agradecida por isso, né? Porque sem as pessoas, né, contribuírem, né, também não ia fazer sentido. Eu agradeço também, mas foi isso, foi uma iniciativa, não tive um grande evento que fui lá e publiquei, não. Foi redes sociais
Venham. Engajamento. Exatamente. Legal. Espero que na próxima, né? Que vem, Agora já divulgar, estejam preparados, nós vamos ter em breve uma nova pesquisa, fiquem atentos para que a gente possa agregar ainda mais resultado e fortalecer o que é hoje o perfil do profissional de comércio exterior. É muito interessante que a gente pode então verificar todos esses dados, a gente vai estar disponível, todos que estiverem assistindo, por favor, fiquem atentos a essa nova pesquisa, porque vai ser muito importante. E a gente vai explicar um pouquinho da importância de ter esse resultado de fato. Agora eu queria algo em especial. Queria fazer um recorte dentro da pesquisa. Sobre as mulheres. Esse recorte específico, já que sabemos que são a maioria, qual é o perfil da mulher do comércio exterior? É uma mulher muito qualificada, tá? A gente tem ainda, na verdade, a maioria ainda são analistas, tá? Atuam na base, mas partindo para a parte de gestão, tá? A gente tem aí bem próximo ao número dos homens. Então a gente porcentagem, questão porcentagem, exato. Baixíssima, de 5% a diferença em média. Exato. Então aí a gente tem 54% das mulheres, elas são analistas, igual eu falei, né, assistentes analistas, enquanto na parcela de homens, né, são 24%. A gente tem também 31% atuam em cargos de gestão, enquanto os homens 32% da parcela. Então tá muito parecido, bem próximo. Só existe né, na base e no topo que existem as grandes diferenças. No topo eu falo assim, empreendedorismo, né? Abrindo o seu próprio negócio, os homens eles desbravam mais, eles estão mais à frente disso. Então a gente tem aí da parcela de homens, 42% deles têm seu próprio negócio, enquanto 13% são mulheres. Uau, tá. Uma diferença bem grande. A gente tem que analisar a questão do empreendedorismo, claro, não vou nem entrar no mérito de empreendedorismo dentro das empresas, né, que você pode ser um empreendedor dentro de uma empresa que não é sua. Mas a gente também tem que avaliar o seguinte, se a mulher também ela quer ser empreendedora, né, porque às vezes ela tem um perfil de que ela gosta de trabalhar numa empresa e não é errado isso também, né. Ela tem uma sensibilidade, às vezes, de tomar, o perfil dessa empresa é meu perfil agora e eu vou defender essa causa a todo custo. E ela pode ser empreendedora ali, entendeu? Buscando inovação, buscando trazer oportunidades, enfim, acho que é mais do perfil, né? Eu entendo assim. É até uma pergunta um pouco delicada a gente introduzir. Por que essa mulher, ela tem esse perfil? É por uma questão de gosto? É uma questão de oportunidades dela empreender? É uma questão de começar a entender que existe redes de apoio para a mulher também empreender dentro do comércio exterior? Quais características? Porque a gente sabe que não é geral, não é uma causa que move todo esse número, né? Mas quais são as características, as sensíveis características que fazem com que talvez a mulher não adere a esse mercado? Eu acho que são várias. Não só, eu vejo assim, as mulheres, é engraçado, né? Elas são mais qualificadas, mas elas não assumem um cargo de gestão. Isso às vezes, se você analisar, se contradiz, né? Que que deveria mandatório. Pela lógica, né? Mas a mulher, ela tem outras responsabilidades, né, em casa, enfim. Às vezes, simplesmente ela não quer assumir mais responsabilidade dentro de uma empresa, porque ela pode comprometer a parte pessoal, né? Ela tem filhos, enfim. A gente sabe que, assim, eu vejo e participo de eventos, né, com CEOs. A gente sabe que uma vida de uma mulher que tá na liderança é muito pesado às vezes, né? Se ela não tem uma rede de apoio que ajude, né, com o filho na escola, com as atividades de casa, dividir isso com o marido, é complicado. Então, às vezes, as que estão lá, eu já vi algumas que tiveram que abrir mão da vida pessoal, né? Então, assim, é complicado. Eu vejo, assim, que mulheres na liderança, para mim, são uma inspiração de ver, não só para mim, como para outras também. Com certeza. Porque
você traça ali, né, você projeta às vezes a possibilidade de você também estar lá, né, de você ser uma líder, de você ser uma CEO, de você assumir uma liderança, enfim, eu vejo dessa forma, eu vejo isso como uma inspiração, e são pequenas, então se a gente vê, não só na nossa pesquisa, mas se a gente buscar dados de percentual de CEOs, né, mulheres, ainda em geral, e até no contexto, né, global, mundial, são muito pequenas. São mulheres que eu vejo que estão desbravando, que tá como se fosse com um facão mesmo, abrindo ali para que outras venham, puxando outras. Por isso que é importante a gente ter rede, para a gente entender e até mesmo avaliar se existem mulheres que querem percorrer esse caminho de estar em cargos de liderança e o que elas precisam, né, para a gente se ajudar e apoiar. Ou não, aquelas que não querem, ok, tudo bem, e faz parte também, né? Hoje, felizmente, a gente vive numa época em que a sociedade ela tá mudando quanto a esse perfil. Ela tá começando a aceitar, primeiro, que você pode fazer o que você quer, você escolhe. E segundo, que se você quiser escolher buscar algo, você vai ter apoio. Em ambas as situações, você vai ter um apoio, você vai ter alguém que vai te orientar. É até algo legal que a gente deixa não somente para as mulheres que estão assistindo, mas os homens que estiverem assistindo. É muito bom deixar, ensinar, ouvir, trazer para discussão. Porque, Exato. gente, homem é um ótimo mentor, gente. Meu marido, então... Vou ficar fazendo propaganda, não. Mas, às vezes, eles colocam a gente numa real, assim, que... Às vezes a mulher é mais sensível, né? Emocional. E dá um direcionamento, assim, fantástico. Por isso que a gente tem que trazer também. Acho que a gente não pode se fechar. A gente tem uma iniciativa que é... E tem que entender que não vai ser fácil também. Voltado para mulheres, mas a gente tem que trazer para discussão os homens também, gente. Porque não adianta a gente querer achar que é um clube da Luluzinha, né? Não é isso. É trazer para discussão e, claro, a gente apoiar e ver o que a gente pode ajudar, né? As mulheres e todos que estão ali também, né? Isso é sensacional. É legal poder dizer que existem líderes. Eu tenho ótimas experiências, os meus líderes pessoalmente que incentivam, não vou fazer muita propaganda, mas também tem uma questão familiar, o marido, o pai, homens que ajudam a incentivar que somos iguais. Sim. E por sermos iguais, todos vão enfrentar desafios iguais, todos vão ter oportunidades iguais e todos vão ter apoio. E aqui vamos falar um pouquinho desse apoio para a mulher. O que é o Mulheres no Comex? Então, Mulheres no Comex, assim, a gente define como um hub de mulheres. Ai, que legal. Um hub de mulheres que atuam em comércio exterior, tá? Então, a gente tem desde analistas, assistentes, estagiárias, até advogadas que trabalham com direito marítimo, direito aduaneiro, também passando por mulheres engajadas também no setor público. E também capitães de navio. Nossa, que legal! Assim, todo o entorno de comércio exterior, a gente busca esse mix. Eu acho que é importante a gente falar com os nossos pares, pessoas que falam a mesma língua que a gente, né? Que estão na mesma frente. Mas é bom a gente fazer esse mix, né? Mesclar várias atuações, porque você consegue gerar mais riqueza, né? De trocas, né? Eu tô agora empreendendo, eu preciso de uma despachante, eu preciso de uma consultora, então tem na rede de apoio. Não, agora eu preciso... Eu mesmo já fiz uso da rede de apoio do Mulheres no Comex. Eu precisava de uma atividade jurídica, um serviço jurídico, e eu contratei de uma colega que estava na rede. Então, pra gente se apoiar. Então, como conteúdo, geração de conteúdos, então eu também incentivo as mulheres que trabalham no comércio exterior a gerar conteúdos também, tá? Isso é importante, porque como a gente tem muito conhecimento, falta a gente compartilhar, né? Então, a gente atua fomentando isso, né? Conhecimento, para se apoiar também, as mulheres se apoiar. Então, às vezes chega pessoas que estão buscando recolocação, igual a gente falou, né? De trabalho, ou mesmo estão no momento de transição de carreira,
né? Então, a gente, dentro do que a gente pode na rede, a gente se apoia e gera conteúdo e também, mulherada, gera negócios, claro, né? Com certeza, com certeza. Isso é importante, porque tem que... São esses pilares. Oportunidades. Muito legal que todos esses dados agreguem a mulher a entender, a fazer parte. Agora eu vou voltar um pouquinho lá na pesquisa. Um dado me chamou muito a atenção e eu queria te perguntar um pouquinho mais a respeito disso, porque não foi só a respeito das mulheres nesse caso, ainda que as mulheres sejam a grande maioria, mas em geral do mercado de comércio exterior. Que das características que mais são necessárias e faltam nesse mercado, duas delas, eu falei, já chegou ai meu coração, porque quem é da área ama muito, é apaixonado pela área, fica, puxa vida, que triste. Que é a questão da área de vendas e marketing dentro do mercado de comércio exterior. E como isso está em baixa. É aquilo que se dá como um dos mais necessários dentro desse mercado. Você podia falar um pouquinho pra gente a respeito disso? Sim. Eu vou... Na verdade, assim, também era uma validação em relação a isso, porque eu penso o seguinte, a gente trabalhando numa empresa ou tendo seu próprio negócio em comércio exterior, eu vejo assim, as empresas estão muito focadas no técnico, na parte técnica, na parte teórica, tá? Só que assim, você tem que lidar com uma empresa, né? Uma empresa precisa de vendas, precisa de marketing e às vezes as pessoas não estão preparadas. Assim, poucas empresas eu vejo que têm uma atuação forte nas mídias sociais, que publicam conteúdos, que estão preocupados com isso, né? Então, assim, foi também um dado, né? Um dado importante que eu coloquei, na verdade, elenquei mesmo a parte de se tem ou não dificuldade em vendas, na parte de marketing, ou mesmo na parte de precificação, né? Porque é um mercado de serviço. Então, às vezes, eu particularmente tive esses desafios. Então, pra mim foi assim, eu tive que correr atrás. Então, assim, eu busco, né, ter uma linguagem bacana em relação a marketing, levar até mesmo a parte de imagem, né, de conteúdos, assim, é tudo muito cinza, tudo muito azul, muito preto, né? Até a minha empresa, mesmo quando eu criei, eu falei, gente, vamos sair fora da caixa, não, eu quero coisa colorida, vamos, enfim, e vamos trazer isso, porque é o que a gente vê, gente. Hoje a maioria das pessoas, elas estão na internet. Então, primeiro elas vão buscar, às vezes, a sua empresa ou a informação de busca de algum prestador de serviço na internet. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Se seu site tá legal, porque às vezes é o primeiro contato que a pessoa tem, né? Então, e também a questão de vendas, né? Como prospectar, enfim, hoje você tem ferramentas que você consegue fazer isso. E tem profissionais, assim, que às vezes não dão muito enfoque nisso, mas isso é importante, gente. Né? Então, até como empreendedor, né? Como empreendedor. Então, assim, a parte do marketing, falando da minha experiência, como pequena empresa, eu não tinha braços, gente, não tem braços, assim, para ter um setor de marketing, né? Então, eu tive que correr atrás. E eu vi a parte de marketing, principalmente a marketing digital, né? E as ferramentas que a gente vê aí no mercado, um aliado para mim, né? Que poderia ali trazer soluções para o meu negócio. Então, eu agreguei isso. Eu falei, gente, vamos fazer uso dessas novas tecnologias, porque a gente sabe, ok, você vai lá, você vai prospectar, você vai conhecer a pessoa, mas é uma jornada. Às vezes, você utilizando de algumas ferramentas, você encurta isso e você, às vezes, é mais assertivo, né? Então, enfim, foi trazendo um pouco da pesquisa com o meu negócio. Que aconteceu, né? Porque eu tinha um foco, tenho, na verdade, né? Meu foco hoje, eu atuo com pequenas empresas. Então, esse é o meu nicho. Então, eu tinha que buscá-lo. Sim, né? sim. Então, o marketing me ajudou muito nisso. Você abrir um pouco mudar, né, o mindset que todo mundo fala. Né? Não pensa só em comércio exterior. Pensa em outras coisas, gente.
é marketing, é vendas, é inovação, né? E tudo isso você gera valor para o seu negócio e seu cliente vê valor nisso, né? Que é diferente de custo, né? A gente sabe que é difícil, o preço, o valor, o custo, são coisas que realmente nos levam a tomar decisões dentro desse processo. E marketing e vendas não são despesas, não são... São investimentos. São investimentos, porque o retorno sempre é grande. É importante a gente investir na gente mesmo, entendendo nós como seres marketing, né? Para poder proporcionar isso, independente da empresa, independente da posição que se ocupa, esse pensamento é necessário. Agora, falando especificamente desses seres que começam, a gente falando de células, né, de um grande organismo, eles precisam ter características como o marketing, a inovação, até o conhecimento do processo burocrático. Então, eu queria citar uma palavrinha aqui que muitas pessoas sempre pedem para a gente falar um pouquinho mais a respeito do MEI. Adoro MEI, gente. Adoro. O que a gente pode falar, introduzir de todo esse conteúdo dessa pesquisa para o MEI? Olha, o MEI, gente, ele... Às vezes as pessoas, elas é o primeiro... É o negócio, ela começou como MEI, né? Ela formalizou o negócio dela como MEI. E o que acontece? Ali, ele pode dar o seu salto, né? Ele vai sair de MEI e vai para outras categorias. Só que o MEI, ele faz tudo ao mesmo tempo, né? Às vezes ele atende telefone, ele cobra, enfim, ele executa o trabalho. E ele já tem uma carga grande, né? O que eu vejo, assim, é que, né, a entrada de pequenas empresas também interessadas em ingressar no comércio internacional. Né? Eu foquei no pequeno empreendedor e vejo isso. Por isso que eu falo que eu adoro o MEI. Eu vejo ali, né, a minha oportunidade de trazer, de acolher e de levar essas pequenas empresas, a gente caminhar junto, né, dar esses saltos, dar esses passos em conjunto. Né? Para mim, a maior alegria é quando uma empresa pequena tem realizado sua primeira importação, sua primeira exportação, né? Comemora junto. Sim, claro, porque a gente está comemorando junto porque eu consigo atingir o meu propósito de ajudar pequenas empresas, eu também ajudo o propósito né, no contexto do Brasil de fazer com que esses números de pequenos empreendedores se ingressem no mercado internacional no contexto global, né, de comércio mesmo, né, de fomentar isso. Excelente. Inclusive, a gente passa daí para um assunto também voltado para essa questão do impacto que esses MEIs vão causar no cenário nacional. Qual é a expectativa para o perfil de comércio exterior do futuro? Como é o perfil ideal ou como vai ser daqui a uns anos? Quais as características que ele vai precisar ter para se destacar, para evoluir dentro desse mercado? Falando de empreendedores, né? Falando de empresários que querem ingressar, eu vejo que por todos os movimentos, né, de simplificação no governo, de ferramentas, a tendência é que simplifique isso mesmo e tem que ser simplificado, gente, porque para mim o comércio exterior ele tem que ser acessível e tem que ser entendido por qualquer pessoa, porque quanto mais acessível, mais simplificado, mais as pessoas vão ingressar. Se criar muita burocracia, né, que a gente tem um ambiente bem burocrático, quanto mais burocracia, mais a gente se afasta de estar com uma fatia maior, de uma representatividade maior no comércio internacional. Então a gente tem que apoiar, a gente tem que facilitar e assim, sou super a favor de mais inovação em comércio exterior, apesar de que algumas pessoas acham que vai ficar sem emprego. Não, gente, você também tem que criar oportunidades, né? Eu brinco que a pessoa, o ser humano, ele não foi feito para ficar batendo tecla ali, um movimento repetitivo. Ser pensante, ele tem né? exatamente, ele é um ser pensante, então ele tem que
atuar nisso, né? Então, foi até eu escrevi um artigo sobre isso, sobre habilidades do profissional no contexto de 2020, segundo o Fórum Econômico Vou querer Mundial. Disponibilizar também, porque os textos dela são incríveis, eu preciso... Mas, né, é tudo, se vocês verem, estão totalmente ligado ao profissional também de comércio exterior. Mas você tem que pensar fora da caixa. Porque habilidades como criatividade, resolução de conflitos, enfim, algumas coisas que não estão na fórmula. Não é para você ficar expert no seu processo que você vai garantir o seu futuro, não, gente. É você saber como lidar com tecnologia, é você saber um pouco de programação, é saber sobre novas tecnologias, blockchain, inteligência artificial, porque isso, gente, se alguém acha que isso está distante comércio exterior, desculpa, você está vendo uma outra realidade, porque isso já, inclusive, os governos já adotam isso, tá? Já tá lá. Se você for pensar, canal de parametrização é gerenciamento de risco, isso é tecnologia, tá? Então, assim, você tem que inserir isso, tá? O profissional, ele vai ter que estar antenado, gente. Você tem a caixinha de comércio exterior, mas você vai ter que ter várias caixinhas conectadas. Inovação, marketing, porque não vai ter jeito, não vai ter desconexão disso aí, entendeu? Então eu vejo que ele vai ter que estar inserido cada vez mais na parte de inovação, de novas tecnologias, de startups, né, gente? Que é pensar um pouco fora da caixa, resolver problemas. Exato. Né? Enfim, eu vejo dentro desse contexto, você está inserido. E assim, foi-se o tempo também, né, do profissional de comércio exterior ser lá quem trabalha no porto, né, de entregar papel. Isso daí realmente, o próprio governo fala, isso daí vai ser eliminado, gente, né? Com o uso de tecnologia, a gente já vê em alguns estados as conferências sendo feitas por vídeo, né, por conferência física sendo feita por vídeo, né, à distância, né? Então, porque tem um profissional que se desloca para lá, para fazer, para separar o material, para o fiscal ir lá e conferir, né? Enfim, eu acho que a gente tem que fazer um bom uso da tecnologia e se inserir cada vez mais e ficar na parte pensante do negócio. Exato. Tá? Muito legal, muito obrigada, Monique. Já terminou? Foi muito... Eu vou fazer algumas observações muito legais aqui daquilo que a gente não pode fugir. Inovação, é impossível fugir disso. A inovação vai vir de diferentes meios, tanto por tecnologia, software e outras coisas que vão surgir ainda. É necessário estar com a mente aberta para receber tudo. Se qualificar também nisso, tá? Se aperfeiçoar nisso. Né? Participar de redes de apoio. Sim. Quando a gente tem pessoas que contactam todo aquele mundo e conseguem conviver conosco com isso, é muito mais fácil esse processo. Mercado de comércio exterior, a gente não precisa mais estar sozinho, a gente não precisa mais pensar com as pontas dos dedos no teclado nem na burocracia. É possível ir muito mais além e abraçar, né? Quanto mais a gente reúne esforços, igual eu tô aqui, tô numa empresa grande que trabalha com soluções de tecnologia em comércio exterior, é isso, gente. A gente não tem que ver o outro como um concorrente não, a gente tem que unir esforços, porque assim todo mundo ganha, né? Antigamente a gente via ganhava só se você perdesse, né? O ganha-perde, né? Quem perde ganha, quem ganha não, perde. hoje eu ganho, você ganha e a comunidade toda ganha. Sensacional. Esse eu acho que se a gente parar e abrir um pouquinho, acho que é isso. Muito legal, muito legal. Monique, muito obrigada pela tua presença. Agradeço, Pessoal, muito obrigada por participar conosco hoje. Ainda tem muito mais de Comex Digital Talk, que a gente está recém começando. E eu tenho certeza que tudo que a gente falou aqui, a gente vai mostrar como fazer na prática nos próximas palestras. Vem com a gente, o Comex Digital Talk é pra você. Obrigada, pessoal. Sigam Mulheres no Comex, tá? Sigam Mulheres no Comex em todas as plataformas e vamos se apoiando e vamos se engajando. Obrigada, Monique.